Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antony Tessari. Sejam muito bem-vindos a esta aula sobre conservação de fotografias. O principal objetivo desta aula é o estudo dos fatores de deterioração dos acervos fotográficos. Esta aula terá este vídeo do professor e outros materiais que complementarão a aula e estarão disponíveis no ambiente virtual. Para iniciarmos, devemos dizer que em um arquivo histórico, as fotografias geralmente são os materiais mais frágeis que nós encontramos. Ao longo da história da fotografia, diferentes e diversos suportes foram produzidos e utilizados, e muitos deles são, do ponto de vista da conservação, bastante instáveis. Uma primeira definição importante é justamente essa: o que é suporte fotográfico? Bom, suporte fotográfico é a superfície que carrega a camada fotossensível, formadora da imagem. E nessa história da fotografia, que tem aí por volta de 180 anos, são diferentes os suportes já utilizados. Por exemplo, nós teremos a utilização do metal para a produção dos daguerreótipos, lá por volta de 1840. Em seguida, a utilização do vidro para a produção dos ambrótipos e também dos negativos. Ainda a utilização do ferro para as chamadas ferrotipias. Na sequência, a utilização do plástico para a produção dos negativos, que vão substituindo aos poucos o vidro, e também a utilização do papel para a produção das albuminas ou então das provas de gelatina e prata. É importante observar que alguns suportes são materiais primários que estão aderidos a materiais secundários. É o caso, por exemplo, do daguerreótipo, que vinha dentro de um estojo, ou então das albuminas que eram coladas em um cartão com uma gramatura um pouco maior. Conhecer e saber identificar cada um desses suportes é fundamental para que nós possamos executar as técnicas de conservação mais adequadas para a característica de cada um deles. Conservar é oferecer maior tempo de vida para esses suportes, que devem ser entendidos enquanto patrimônios ou como fontes para o conhecimento da sociedade. Por isso a importância da área de conservação para o estudo, para a pesquisa. Nós teremos uma aula específica para saber como identificar cada um desses suportes, as suas características. E nesta aula, então, nós estudaremos os fatores que contribuem para a deterioração dos principais suportes e formatos fotográficos. Deterioração são transformações físicas ou químicas que ocorrem nos suportes fotográficos após o seu processamento, a sua revelação, a sua cópia. E nós temos 4 principais fatores que levam um suporte a apresentar processos de deterioração, sendo eles a deterioração por agentes químicos, por fatores humanos, por agentes biológicos e, por fim, a deterioração por causas ambientais. A deterioração por agentes químicos está presente na própria instabilidade do suporte, nas suas características, mas também é ocasionada pelo processamento que é dado àquela imagem, pela revelação, pelos banhos químicos e assim por diante. Tomando como exemplo um daguerreótipo, são vários os elementos que o compõem. Primeiro, nós temos a imagem existente em uma placa de cobre que recebia banho de prata e era bastante polida. Essa placa era inserida na câmera de daguerreotipia e, após ser exposta à luz, ao cenário que se queria registrar, a placa passava pela ação de vapores de mercúrio para a revelação da imagem. Devido à fragilidade da imagem sobre a placa de metal, era comum que o daguerreótipo fosse montado em estojos. E esses estojos eram feitos muitas vezes de madeira
e podiam ser ainda forrados externamente com o couro e internamente com tecido, como veludo. Traziam também vidro e uma moldura metálica que servia para proteger a placa de cobre que trazia a imagem do daguerreótipo. Em um daguerreótipo, a deterioração mais comum de nós encontrarmos é a oxidação da prata, o que com o tempo vai dificultando a visualização da imagem. Além disso, o próprio estojo do daguerreótipo e todos os materiais que o compunham vão apresentando ao longo do tempo a deterioração, seja na madeira, no couro, no veludo ou propriamente no vidro. E uma maneira de intervir nesse suporte para estancar esse processo de degradação, de deterioração, é realizando técnicas de estabilização.
Com relação aos fatores humanos, muitas vezes nós somos os principais responsáveis pelos danos causados às fotografias, seja pela forma de manuseio incorreta ou então pela forma de armazenamento com materiais inadequados e ainda pela forma de expor as imagens sem a devida proteção. Suportes em vidro, como os negativos, podem trincar e quebrar facilmente se mal manuseados e também se empilhados em grande quantidade. Nos suportes em papel, é comum verificarmos rasgos, vincos e dobras, dependendo de como as fotos são guardadas. Para evitar isso, é importante que as embalagens de armazenamento sejam confeccionadas na medida exata para os suportes e que se utilize também um material de qualidade. Ferrugem de clipes e grampos, borrachas de dinheiro, também conhecidas como atilhos, e furos para armazenagem em pastas com argolas são outros elementos que provocam facilmente a deterioração. Outro erro comum ocorre com as tentativas de arrancar as fotos dos álbuns fotográficos. E aqui vale o exemplo daqueles álbuns dos anos 80, 90, que vinham com páginas adesivadas e uma película plástica transparente que cobria as imagens. Há uma técnica específica para fazer a remoção nesses casos que não provoca danos. Talvez o material campeão de utilização incorreta quando uma fotografia apresenta algum rasgo são as fitas à base de goma arábica, também conhecidas popularmente como durex. Com o tempo, a goma arábica seca e fica impregnada no papel, e a película plástica da fita se desgruda, deixando o papel manchado e a fotografia rasgada no seu estado original, com as partes separadas. Também é preciso ter cuidado na forma como se escreve sobre os suportes fotográficos para fazer a sua identificação. Deve-se evitar sempre escrever sobre a imagem na parte da emulsão e, quando se utilizar o verso, então deve-se evitar utilizar tinta de caneta. É recomendável utilizar lápis com grafite mais espesso, como o lápis 6B, que evitará a formação de vincos no papel e na imagem. Caixas de madeira e de papelão que tenham acidez muito elevada também devem ser evitadas para o armazenamento das fotos, pois esses materiais aceleram o processo de amarelecimento das imagens. Entre os fatores biológicos de deterioração estão a formação de bolores e de fungos, que são principalmente ocasionados por temperaturas muito elevadas e também ambientes muito úmidos. Além disso, ambientes com essas características favorecem o aparecimento de pragas e insetos, que são, obviamente, muito prejudiciais para a conservação dos acervos fotográficos. Os insetos mais comuns em ambiente de acervo são as traças e as baratas. As traças preferem locais com pouca luz e bastante úmidos. Podem passar dias sem se alimentar, mas quando encontram fotografias em papel, começam a devorá-las, pois o papel tem amido e gelatina. As baratas têm um comportamento semelhante. Identifica-se a sua passagem pelos acervos nos excrementos que deixam sobre as superfícies dos papéis e das fotografias. De todos os fatores que vimos até agora, a temperatura e a umidade certamente são os mais determinantes para o prolongamento de vida dos documentos, das fotografias de acervo. Suportes como negativos de vidro, de gelatina e prata, em condições de temperatura e umidade elevadas, começam a apresentar decomposição da gelatina e de espelhamento da prata, fazendo com que a imagem se desvaneça ou se apague. Suportes em papel, também em condições de temperatura e umidade elevadas, passam a apresentar deformações, como ondulações e curvaturas, e o descolamento da emulsão, fazendo a imagem se perder com o tempo. Os suportes em película plástica também sofrem enormemente com ambientes muito quentes e úmidos.
Os negativos de nitrato de celulose, que foram utilizados no período de 1890 até por volta de 1960, apresentam alguns estágios de deterioração, desde o amarelecimento inicial, passando por uma fase de odor forte e nocivo, até chegar ao estágio de esfarelamento do filme e da perda completa da visualização da imagem. Os negativos de acetato de celulose, que tiveram uso entre os anos de 1920 até 1970 aproximadamente, têm estágios de deterioração semelhante. Embora a fase de odor forte não seja tão prejudicial à saúde do conservador e seja possível ainda recuperá-los trocando-se a base das películas, embora isso demande bastante trabalho e recursos. Já os negativos de poliéster, que tiveram uso mais recente na história da fotografia, a partir dos anos de 1950 até próximo da atualidade, quando foram substituídos pela fotografia em digital, e que certamente muitos de vocês têm acervos em casa, são os mais estáveis do ponto de vista da conservação e sofrem apenas com alteração dos corantes quando forem negativos em cor, se não forem devidamente conservados em temperatura e umidade adequadas. Cabe destacar aqui que os primeiros negativos que eu falei, os de nitrato de celulose, são materiais bastante inflamáveis, sendo um risco armazená-los em ambiente com temperatura muito elevada. Para nós termos uma ideia, vejam como ocorre a combustão de cada um desses tipos de negativo. Por tudo isso, é fundamental que se crie nas salas de guarda de material fotográfico um microclima adequado para a conservação dos suportes. Só assim será possível a prevenção e a inibição do processo destrutivo, que, infelizmente, é uma característica de todo material fotográfico, independentemente do suporte ou da camada formadora da imagem. O ideal seria manter as fotografias em temperatura próxima a 0 graus Celsius, mas isso, como sabemos, é muito difícil, pois demanda grandes recursos financeiros. Então, na área de conservação, costuma-se pensar em índices praticáveis de temperatura e de umidade relativa do ar. Para o caso da temperatura, se utiliza o índice de 18 graus Celsius como um parâmetro e, com relação à umidade relativa do ar, entre 40% e 50%. Esses índices servem para praticamente todos os suportes fotográficos. Contudo, mantidos esses índices, é muito importante que na sala de guarda não haja oscilações tanto na temperatura quanto na umidade. 2 graus Celsius para mais ou para menos, no caso da temperatura, é aceitável, e para o caso da umidade relativa, que oscile no máximo em 5%, para mais ou para menos. Existe uma calculadora de preservação fotográfica que eu vou compartilhar com vocês. Ela pode ser instalada no computador e aí vocês poderão verificar quais são os índices mais adequados e também o que acontece se a gente ultrapassa esses índices indicados para a preservação das fotografias. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Mais conteúdo vocês encontram no ambiente virtual e até
o próximo encontro.